Hoje é o último dia do ministro Missão Dada é missão cumprida no TSE, aquele dos tapinhas na cara, lá o Capone, né? Mas a pergunta que fica é, quem entra no lugar dele é dos nossos, é das leis, ou gosta de inverter as coisas, interpretar criativamente para prejudicar um certo ex-presidente? Esse é o nosso tema principal de hoje, tá? Tudo indica que a temperatura do Tribunal Superior Eleitoral está mudando e ano que vem vai ficar melhor ainda. A gente vai conversar também a respeito do Gilmar Mendes, que desafiou o Congresso Nacional. Se ele cumprir o que disse dessa vez, é a última fronteira, tá, pessoal? Mas antes, dois subtemas rápidos aqui. O primeiro é esse cara que está no canto da tela, vocês devem conhecer. É um influenciador de esquerda chamado Thiago Brasil. Supostamente tem um mandado de prisão contra ele por abandono de incapaz. Ele e o irmão teriam abandonado o próprio pai um tempo atrás, e ele teria fugido para o México. Essa parte eu não sei se é verdade, tá, galera? Agora, o que interessa é o seguinte: esse cidadão mente o tempo inteiro, nunca apresenta uma fonte sequer. Vamos dar uma lida nesse tweet dele, só para vocês terem uma noção do nível de psicopatia desse cara. Urgente, após encontro com Bolsonaro, embaixador de Israel afirmou que há terroristas no Brasil e que é porque tem gente que ajuda, insinuando que o Brasil abriga terroristas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma matéria para vocês, tá? Gravíssima acusação do governo, prestem atenção, neonazista israelense. Ele está chamando Israel de neonazista, após encontrar, atenção novamente, seu amigo genocida brasileiro. Globo está 100% fechada com Israel. Inacreditável isso aqui, tá? E a tentativa de golpe em curso. Eu não tenho a menor noção de que golpe esse cara está falando, se é do Brasil, se é em Israel, se é na Palestina, não sei. E nem tem como, né, pessoal? Porque as palavras dele nunca fazem muito sentido, né? Ele parece ser uma pessoa muito perturbada. Mas isso aqui, dizer que Israel é neonazista, não é só mentira. Isso aqui é sadismo com o povo judeu. É impressionante. A gente teve empresário de direita que foi intimado por causa de emoji em chat do WhatsApp. Vejam só o que esse cara faz em 3 parágrafos. Isso é só um exemplo, tá? É diário isso aí. Esse é só o mais recente, o exemplo mais recente. Um doente mental. E não acontece nada. Né? Aí depois o Barroso fica chateado quando a gente diz que existe ativismo judicial. Não dá. Não existe isonomia. Não existe imparcialidade. É por isso que existe essa revolta da sociedade. Esse cara é um desequilibrado mental, um irresponsável, um mentiroso, criminoso, e não acontece nada com ele. As contas dele nunca são derrubadas, ele não é desmonetizado. É assim, né? E aí tem gente que fica chateado quando a gente expõe, né, a discrepância de tratamento. Mas tá aí, mais um exemplo. Né? Eu sugiro que vocês vão lá e denunciem esse cara. Principalmente essa postagem aí, que chama, repito, Israel de neonazista. Né? Ainda chama o Bolsonaro de genocida, né? E diz que a Globo tá do lado de Israel. A Globo, cara. Do lado de Israel, a Globo vive usando dado do Hamas para falar contra Israel. Golpe que golpe, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém entende. Mas enfim, esse é o nível do influenciador da esquerda, tá, pessoal? E já que ele disse aí, né, que é mentira, ofensa, denúncia grave. Gente, não foi o embaixador de Israel no Brasil que fez denúncia nenhuma. A Polícia Federal prendeu pessoas e tá aí no canto da tela. Um deles já admitiu a ligação com o Hezbollah. Então, sabe, é doença. Você ser esquerdista é uma doença. Como o Bolsonaro dizia, né? Quando você é jovem, beleza, você é idealista, você é ingênuo, não sabe nada da vida. Agora, depois dos 25, né, já passa a ser o mau caratismo, uma doença. Não tem, né, outra explicação. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui dos nossos temas principais, tá? O primeiro, são 3, na verdade. O primeiro é esse aí. Vocês devem estar acompanhando essa narrativa de que o Bolsonaro tinha um software espião da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência não pode ter um software supostamente espião, que nem era. Né? O Ramagem já fez a explicação completa disso aí, como funciona esse software, que foi adquirido no governo do Michel Temer. A Corregedoria aprovou. Não tem nada de AGU também. Não tem nada de errado. Nem preciso ele é a localização. E outra coisa, ele não intercepta conversações. Né? Ele não intercepta ligações e nem mensagens.
em aplicativos de troca de mensagem. É inócuo, né? Mas cria a narrativa porque eles precisam. Ah, Bolsonaro está usando a BIM para isso, para aquilo. É sempre bom lembrar que no governo da Dilma, né, no segundo, ela extinguiu o GSI e deixou a BIM literalmente subordinada à presidência da República. Era praticamente na porta ao lado. Mas é o Bolsonaro que usa a BIM, que usava a BIM de maneira política. Isso é ridículo. Qualquer pessoa que entende o mínimo de legislação, de inteligência, da história da inteligência, para que serve, as funções, sabe que isso é balela. Mas a esquerda não se importa, nunca se importou com isso. E tá aí, o Lula continua fazendo uso dos dados do mesmo software. É isso, galera. É isso. É cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça. Fazer o quê, né? O que eu posso fazer é trazer para vocês a informação. Segundo tema principal. Gilmar Mendes, vejam só a gravidade disso, tá, pessoal? Disse que se a PEC que limita poderes de ministros do STF passar, ele vai brecar. Por que isso é grave, Ed? Por um motivo muito simples, pessoal. Existe o projeto de lei e existe a emenda constitucional, que é a PEC, tá? O STF tem competência prevista na Constituição para declarar a inconstitucionalidade de leis. Projeto de lei. Como foi, por exemplo, no caso do voto impresso. Da primeira vez, foi aprovado, e aí o STF decidiu que ele era inconstitucional porque colocaria em risco o sigilo do voto. Você não precisa explicar, basta dizer, né? E assim foi. Quando ia acontecer, né, ia ser votada a PEC, que aí o STF não poderia, não tem esse poder, de acordo com a Constituição, de tornar inconstitucional, aí foi que o Barroso atravessou a Praça dos Três Poderes e foi chantagear os parlamentares no Congresso Nacional. Portanto, PEC não pode ser alvo de decisão nenhuma, nenhum tipo de decisão do STF. Tá? Por isso que eu digo que é a última fronteira. Se essa PEC, que limita os poderes do STF, passar pelo Congresso Nacional, em todos os turnos, e lá na frente o Gilmar Mendes vetar isso aí, declarar inconstitucionalidade, anular, fizer o que ele quiser fazer, tá? É a última fronteira, literalmente. Não tem mais, tá? Seria assim, acabou. Né? É você pegar o Congresso Nacional e transformar numa casa de massagem. Botar deputado e senador vestido com roupinha curta, né? Fazendo massagem 24 horas por dia nos ministros do STF. Vão virar subordinados definitivamente. Se permitirem isso aí. Né? Tá na Constituição, gente. Tudo bem que dão drible na Constituição o tempo inteiro, mas isso tá lá preto no branco. Não pode ser alvo de ação de inconstitucionalidade do STF, a PEC. E aí? O que vai acontecer? Não sei, a gente vai ter que esperar. Vamos ver se o Pacheco vai ter coragem ou não de cumprir com a sua palavra. Aí vamos ver. Quando os dois trens baterem aí, né? Qual tem mais potência? Pelo menos nesse momento, tá? E agora a gente chega aqui, galera, ao nosso... É o topo do pódio, né? Dos três temas principais aqui. E eu preciso que vocês prestem muita atenção, tá? Eu falei com vocês em um vídeo recente sobre o possível impeachment do Lula. Algumas pessoas chegam e dizem, Ed, você tá viajando. Gente, eu não prevejo o futuro. Ao contrário de algumas pessoas por aí, eu não digo que Deus escuta meu coração. Tá? Eu faço uma análise baseada em leis, em eventos, em declarações, na história. E tudo que eu mostrei para vocês aqui é fato, é verdade. O Lula não tem apoio no Congresso Nacional. Não vai ter. Tá? Ele não vai ter mais dinheiro para comprar o apoio, como ele vem fazendo até agora. Ele não tem apoio popular. A única coisa que sustenta o Lula hoje nem é o STF. É o fato dele não ter sido julgado ainda por algum crime de responsabilidade. Como eu disse aqui, eu não duvido que já tenha acontecido. Quando ele não tiver definitivamente mais dinheiro para comprar o Congresso, vai andar para frente. Aí, mais uma vez, os trens de repente vão bater. Tá? Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Tá? É uma análise objetiva do cenário. O Benedito Gonçalves está deixando o TSE, porque é um rodízio, tá, pessoal? Depois, mais pra frente, talvez ele volte, né? Se ele não ultrapassar a idade aí, mas desta vez, né, o mandato dele está acabando. Hoje ele sai, tá?
deixou o Bolsonaro inelegível 3 vezes, já virou piada, ninguém leva a sério mais, né? Não existe isonomia, imparcialidade, não existe nada, moralidade muito menos, né? Então, enfim, sai, não deixará saudade, para quem aprecia as leis sendo seguidas, tá? Quem entra no lugar dele? Isabel Galotti. Ed, ela é de direita ou ela é de esquerda? Eu não tenho a menor ideia, mas durante a campanha do ano passado, ela não era ainda, né, do TSE, ministra do TSE, mas já atuava no Tribunal Eleitoral, e ela, em todas as ocasiões em que o Bolsonaro foi alvo, né, de alguma ação da campanha do Lula, e a lei o protegia, ela ficou ao lado da lei, tá? Vamos colocar as coisas dessa forma, que é o ideal. A lei está lá para ser seguida. A lei eleitoral está lá para ser seguida, no mínimo, né? Ah, mas eles interpretam a lei. Ela fez o trabalho dela sem interpretar a lei. Tá bom? É isso que interessa. Então, você parte do princípio que a partir de agora a gente tem uma pessoa comprometida com a função precípua do Tribunal Superior Eleitoral, ao contrário do Benedito Gonçalves, e aquela diferença, né, diminui. O grupo de uma certa pessoa ainda tem 4. Né? E esse outro grupo, com o Cássio Nunes, o Raul Araújo e agora a Isabel Galotti, tem 3. Só que o que acontece? Quando esta pessoa que lidera esse outro grupo deixar, em breve, o TSE, quem entra é o André Mendonça. Então, repetindo aqui, em tese, né, ministros engajados com o cumprir da lei passam a ser maioria. Né? Isso vai fazer diferença nas ações do Bolsonaro que já foram julgadas? Aí é exercício de adivinhação. Por quê? Você tem que levar em consideração um sem número de variáveis. Para mim, as principais: a lealdade, principalmente do André Mendonça e do Cássio Nunes, o apreço deles pelas leis, continua sendo um ponto de interrogação, e a comprovação de ilegalidade. Porque para você anular uma dessas decisões que deixou o Bolsonaro inelegível, você precisa de uma ilegalidade naquele processo. Se ela for apurada, aí sim. Ah, Ed, mas eles podem fazer como os outros fizeram. Aí eles não têm apreço pela lei. Não dá pra gente, né, pedir uma coisa deles, né, e também ao mesmo tempo pedir que eles não cumpram isso. Ou uma coisa ou outra. Se eles têm apreço pela lei, eles vão seguir a lei. Se a lei mostra que existe alguma ilegalidade, beleza, vai lá e reverte aquilo ali, anula aquilo ali, e o Bolsonaro torna a ficar elegível, tá? Então o cenário é esse, pessoal. Agora, estamos perdendo de 4-3. Quando esta outra pessoa for substituída, passamos a ficar à frente, com 4-3, e aí vamos ver. Né? Vamos testar aí a lealdade, vamos testar o apreço pela legalidade, pelas leis eleitorais, e vamos ver, né, se eles vão conseguir examinar ali os casos, pensar alguma ilegalidade e reverter esse cenário. A única certeza que a gente tem é que quando essa nova formação entrar em campo, a gente não vai ter que se preocupar mais com determinadas coisas, como, por exemplo, nem poder falar. Tá? Pelo menos no tocante a eleições, enfim, uma série de coisas. Se vocês viram o primeiro vídeo de hoje, vocês sabem de uma delas. Tá bom? A notícia é muito boa, mas peço para que vocês fiquem sempre com o pé atrás, porque não dá para contar com todas essas variáveis. Tá? A gente não bota a mão no fogo por mais ninguém hoje em dia. Tá bom? Então é isso. Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários. Um forte abraço e a gente se vê por aí.